Aqui está a fórmula da força de atração ou repulsão de duas cargas elétricas, onde F é o valor da força. K é uma constante para ajustar o sistema de medidas. Q1 e Q2 são as cargas elétricas, e D é a distância entre as cargas. O sistema de medidas e o valor de K é irrelevante neste caso, pois quero demonstrar apenas o quanto a distância entre as cargas influencia na força de atração ou repulsão entre elas. No exemplo, se a distância entre as cargas Q1 e Q2 é igual a 2, a força será 2,5. Mas se a distância diminuir para 1, a força subirá para 10. Essa relação entre distância e força entre cargas tornou possível a criação de um componente importantíssimo que permitiu a amplificação de sinais elétricos e, por consequência, o desenvolvimento de aparelhos eletrônicos como rádios, vitrolas, televisores e até os primeiros computadores. Esse componente é a válvula termoiônica, cujo símbolo podemos ver na figura. Normalmente constituída de uma ampola de vidro da qual foi retirado todo o ar. No interior dessa ampola encontramos um filamento semelhante ao de uma lâmpada incandescente. Muito próximo a esse filamento, uma peça metálica, o cátodo, que é ligada a uma alta tensão negativa. No lado oposto, uma placa metálica, o ânodo, ligada a uma alta tensão positiva. E entre essas duas peças, uma fina malha, a grade, na qual se insere o sinal fraco a ser amplificado. Ao ligar o filamento, geralmente em baixas tensões, tipicamente de 6 a 12 volts, ele se aquece a ponto de ficar incandescente. Pela proximidade, o cátodo também se aquece e, como está ligado em alta tensão negativa, os elétrons ganham energia e saltam para fora do cátodo. A grade, com pequeno potencial, mas suficientemente próxima ao cátodo, atrairá esses elétrons. Estando na região da grade, já próxima à placa, o feixe eletrônico será atraído para ela, devido ao seu alto potencial positivo. Temos assim que uma pequena variação no potencial da grade provocará uma grande variação no potencial da placa. Pode-se, por exemplo, associar duas válvulas de forma que a placa da primeira seja ligada à grade da segunda, multiplicando o fator de amplificação. Uma válvula de potência de áudio pode ter um fator de amplificação em torno de 8 vezes. A saída das válvulas é sempre de alta impedância, isto é, a tensão é alta e a corrente é baixa. Os alto-falantes, em geral, são de baixa impedância, isto é, baixa tensão e elevada corrente. Normalmente, nos circuitos de áudio a válvula, usa-se um transformador para casar as impedâncias, ao reduzir a tensão da válvula e, consequentemente, a impedância. Em meados do século XX, surgiu o transistor, que, assim como a válvula, tem a capacidade de amplificar os sinais elétricos, mas, diferentemente destas mesmas válvulas, amplifica as correntes. É um componente sólido de pequenas dimensões que não necessita de altas tensões para funcionar. Há dois tipos básicos de transistor, os NPN e os PNP. Os do tipo NPN permitem a passagem da corrente entre coletor e emissor
quando a base é positiva. Já nos do tipo PNP, a corrente ocorre quando a base é negativa. Uma pequena corrente base-emissor provoca uma avalanche de cargas entre o coletor e o emissor. A animação faz uma analogia entre o funcionamento de um transistor e de um registro de água. A peça móvel, que desliza como uma gaveta, representa a base. Os tubos de grosso calibre, anterior e posterior ao conjunto móvel, representam o coletor e o emissor do transistor. A pequena corrente de fluido no bico da seringa faz pressão na peça móvel, que abre a passagem ao grande fluxo na tubulação. Assim, a pequena corrente de água da seringa sobre a peça móvel é capaz de controlar uma grande corrente de água da tubulação principal.